nós darmos início ao nosso culto. Palavra de vida. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, por mais esse dia que nós estamos aqui na tua casa. Nós somos gratos por ti, pela vida, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ir na tua casa, de louvar, de prestar culto, Senhor. E viemos aqui também com nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Traga para nós uma palavra, Senhor, uma palavra para fazer com que prosperamos, para que possamos ter ânimo, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, Senhor. Tu conheces, Senhor, os nossos corações, tu conheces as nossas dificuldades, mas, Senhor, de tantas as adversidades, Senhor, nós temos a certeza que só em ti há esperança, Senhor, e a nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Venha sobre nós, sobre nossas ações, Senhor. Espírito Santo de Deus, não tenha a liberdade de em nosso meio, Senhor. Nós louvamos Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos. Aleluia! Tu és maravilhoso. Salmo 151, versículo 6, ele fala assim: todos que têm vida louva ao Senhor, todos que têm vida louva ao Senhor. O Salmo 138, ele fala assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Que nessa noite você possa começar o seu culto, louvando e adorando o Senhor de todo o seu coração. Aleluia, o Senhor, ele é exaltado. Aleluia! Adoremos ao Senhor.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém? Peço aos queridos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 130 para a nossa leitura desta noite. Amém? Profundezas clamo a ti, Senhor. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem me escaparia? Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Olhando para esse salmo, fiquei imaginando se o Senhor não tivesse traçado o plano de redenção, como estaríamos nós? Como diz esse versículo aqui, se o Senhor registrasse os pecados, quem escaparia? Mas o nosso Deus, com toda a misericórdia, com todo o seu amor, sabia que nós somos pecadores, somos justificados, mas ainda pecamos, né? Mas temos Jesus como nosso Redentor. Lá na cruz, Jesus levou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E hoje somos libertos, somos livres através desse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz do Calvário. E por isso nós somos alegres, felizes por esse nosso Deus tão amoroso e que se doou, derramando seu sangue precioso lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Vamos agradecer, vamos orar a esse Deus maravilhoso. Pai Santo, Deus querido, Pai amoroso, clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que os Teus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Senhor Deus, Tu és soberano, Tu és um Deus perdoador. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor, porque Tu és um Deus de amor. O Senhor nos redimiu a Israel e a todos nós também, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque todas as nossas culpas e pecados Jesus levou lá na cruz do Calvário. Hoje, a plena redenção, e por isso estamos libertos, livres para Te louvar, para Te adorar. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Pode assentar. Graças a Deus, amada igreja. Vamos para a agenda da semana. Culto da virada.
acontecerá no dia 31/12, com início às 21 horas. Toda a igreja está convidada para o culto. Após o culto, nós teremos uma confraternização aqui. Os irmãos que tiverem interesse de confraternizar conosco, é preciso que recolham uma taxa, porque esse ano nós teremos um buffet para nos servir, amém? Essa taxa é para adultos R$40, para crianças de 9 a 12 anos R$25. Na verdade, o interessante seria que fosse pago até hoje, né? Porque a gente tem que pagar as custas antecipadamente. Então, eu peço para os irmãos me procurarem após o culto, eu estou sentada esperando vocês, amém? Neste dia 31/12, nós também contribuiremos com nossas primícias, uma oferta de gratidão a Deus. Sobre isso, nosso pastor Edson fala um pouquinho mais depois, amém? Início das atividades da Escola Bíblica Dominical. Ela terá início no dia 15 de janeiro, juntamente com a nossa intercessão, às 9 horas da manhã. Toda igreja está convidada, é um novo ano, podem fazer as suas matrículas para estarem conosco nesse ano de 2017, amém? Intercessão no domingo, dia 1º, logo mais às 18h30. E o culto Celebrações de Vida, que nós vamos iniciar uma série de cultos. Nós teremos uma série de cultos no mês de janeiro, já começando no dia 1º. O preletor será o nosso pastor Edson. O tema será Crendo e Vivendo as Promessas de Deus. Crer é diferente de acreditar, pois crer exige uma vida de inteira dependência de Deus. Amém, irmãos? Nós teremos homens de Deus pregando, ministrando para nós, tanto às quartas-feiras como aos domingos. Então, nós convidamos toda a igreja para estar participando conosco nesse mês de janeiro. Amém? O culto de Santa Ceia acontecerá no domingo, dia 8 de janeiro, às 19 horas. Lembrando que às 18h30 tem a nossa intercessão. O Ministério de Ação Social também convida para os irmãos, para compor a cesta básica do mês de janeiro, alguns itens, como arroz, óleo, feijão, pó de café, farinha de trigo, achocolatado, molho de tomate, sal, macarrão, latarias em geral, vinagre, fubá e leite. Os irmãos também podem trazer, então, esses itens no dia 8, no dia da Santa Ceia. Amém? O Ministério de Ação Social ainda convida os irmãos, porque todo mundo tem algo para doar. Os irmãos que, nesse final de ano, renovaram as suas salas, com sofás novos, sua cozinha com geladeira, com mesa, os irmãos podem doar. Nós certamente vamos encaminhar para as pessoas que nos procuram e precisam para abençoar os nossos irmãos. Amém? Amém? Mãe Inês, temos alguns visitantes? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui esta noite, amém? Esse é o momento da nossa devocional de ofertas e dízimos. Eu estou feliz porque eu tenho 15 minutos para falar, pastor. Opa. Gostaria de compartilhar duas escrituras, né? A carta que Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica. E um dos conceitos citados nessa carta, do qual Paulo estava querendo destacar, era a gratidão. E gratidão, irmãos, é o ato de
reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12 e 13, Paulo ele fala: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os aconselham. Tenham-nos a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Depois, no versículo 18, Paulo fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou na outra versão, sejam agradecidos. Então, olhando para essas escrituras, eu quero agradecer pela vida de alguns irmãos que se empenharam e buscaram fazer o melhor para Deus e para a igreja em 2016. Quero fazer isso rapidamente. Se eu esqueci de algum ministério, de alguma pessoa, por favor, me perdoe. Queria dar um obrigado a todos os professores da EBD, aos irmãos que cuidam das nossas crianças, aos líderes dos jovens, ao Ministério da Terceira Idade, ao Ministério de Dança, ao pessoal da cozinha, ao pessoal da administração, aos músicos, aos responsáveis pela mídia, ao Erickson, talvez não esteja aqui hoje pelo trabalho incrível com o coral feito para nós na semana passada, aos irmãos da segurança que estão aí semanalmente, mensalmente, cuidando das nossas necessidades, às irmãs da recepção que fazem um trabalho incrível lá, ao irmão Belon, que nos recebe toda semana com nossos envelopes, o dízimo e um sorriso e um abraço. Obrigado, irmão. Queria agradecer a todos os presbíteros e ao pastor Edson e a Viviane, o qual tem feito um trabalho com muita profundidade, buscando sempre nos levar para mais perto do Senhor Jesus. Obrigado. Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com dízimos e ofertas. Todos esses agradecimentos. E eu quero dizer que tem tudo a ver. Porque o que deve nos motivar esta noite a sair das nossas cadeiras e trazer os nossos dízimos e ofertas aqui na frente para Deus é a gratidão. A gratidão tem que nos motivar a fazermos isso. A gratidão tem que nos fazer com que a gente venha aqui na frente feliz, grato por tudo que Deus tem feito por nós, grato pelos nossos trabalhos, gratos pela nossa saúde, grato pela oportunidade de estarmos aqui hoje à noite para trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. E eu quero fazer isso essa noite com muita alegria, com muita gratidão, por realmente pensar: caramba, Deus, Ele cuidou e supriu das minhas necessidades desse ano. E queria encorajar cada um de nós a começar o ano de 2017 com esse espírito de gratidão. Amém? Queria convidar todos a orar. Senhor, nós somos imensamente gratos ao Senhor por esse ano de 2016. Mas se olharmos para trás, se pararmos por um momento e refletirmos tudo o que vivemos, tudo o que passamos, sejam situações boas ou situações ruins, situações que nos desafiaram, situações que nos encorajaram, situações que nos deixaram felizes e até tristes algumas vezes. Mas são tantas coisas que aconteceram, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado pela oportunidade de poder ter trabalho durante esse ano, de ter trabalho esse mês, de poder vir aqui, Deus, ofertar ao Senhor, trazer ao Senhor com toda a gratidão, de pensar: obrigado, Deus, poxa, como é bom poder ter saúde, como é bom poder sair de casa, acordar pela manhã e pensar: puxa, eu tenho um trabalho, eu posso fazer isso, eu sei que eu devo tudo isso ao Senhor, eu sei que sozinho eu não ia conquistar nada, eu não ia conseguir fazer nada. Eu sou imensamente
grato, Senhor, por tudo que o Senhor realizou na minha vida esse ano. E eu sei que cada um que está aqui presente essa noite tem tantas coisas para agradecer ao Senhor, Pai. E nós te louvamos por isso. E queremos continuar louvando. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja durante esse ano. Pai, te agradeço novamente pela vida do pastor Edson. Oro para que o Senhor o abençoe. O Senhor dê cada vez mais entendimento, sabedoria para ele continuar nos ensinando, Pai, nos ajudando a chegar mais perto do Senhor, Pai. Obrigado pela vida dele, da vida dele, Pai. Que o Senhor nos abençoe muito, Pai, suas vidas, sua saúde e sua família, Pai. E oro cada um que está presente aqui essa noite, para que o Senhor possa abençoar, Pai, abrir as portas, ajudar cada um, Pai, em suas necessidades, em suas dificuldades, Pai. E nós, como igreja, Pai, como corpo de Cristo, agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ao Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Nós estamos muito felizes, né? Por estar terminando esse ano de 2016, debaixo da bênção da notícia, né? Que bom. Meus irmãos estão viajando já. Domingo passado, agora, nós tivemos um culto gostoso. Tivemos aqui 60, 70 pessoas, mas foi muito bom. Foi maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu quero aqui rapidamente reforçar dois avisos que já o Ministério do Louvor já está com oportunidade para nós passarmos para a segunda parte do culto. Somente lembrando aos irmãos que no sábado, a partir das 21 horas, nós temos o culto da virada. E nós convidamos você com a sua família a participar do culto, a estar na casa do Senhor. Isso é muito bom, muito importante. Você começar o seu ano orando ao Senhor, clamando, louvando, celebrando o nome do nosso Deus. Irmãos, mais uma vez, aqueles que tiverem alguma dificuldade com relação à confraternização que é posterior ao culto, por gentileza, me procure, tá? Para que a gente possa, então, estar dentro dessa situação, tá bom? O importante é que tenhamos aqui um culto abençoado. Nós temos já para a nossa confraternização 180 pessoas já garantido, né, que vão estar conosco, mas eu acredito que até um sábado, possivelmente, nós tenhamos aí umas 200 pessoas para a confraternização, que é depois do culto. Não é obrigatório, na verdade é um convite que a igreja faz, em vez de passarem sozinhos, né, aqueles que não vão receber familiares, e que passamos então aqui a nossa confraternização todos juntos. Então, se você não tem nenhum visitante na sua casa, ou tem, e ele quer vir para a igreja, vai indo, né? Tenho certeza que será uma bênção. A igreja ela vai ficar dessa mesma forma aqui, nós não vamos organizar por meses, pedir que o pessoal do evento não fizesse isso, para que a igreja ficasse à vontade. Depois, então, aí as mesas serão distribuídas para a atividade. Amém, irmãos? Eu quero aqui apresentar, está conosco a Jailda e também a sua filha Bruna, lá do Parque São Paulo, amém? Se nós estiver perto dela, dê um abraço de bem-vindo nela. Ela e a sua filhinha faz parte do projeto do Parque São Paulo. Ela não pôde estar aqui no dia da cantata de Natal. Hoje a Andréia foi buscá-la e ela está aqui com a sua filhinha e também vai receber daqui a pouco o presentinho, né? E o mantenedor trouxe para ela e ela não estava aqui para receber. Vamos colocar de pé, vamos se preparar para o segundo momento. Ministério de Louvor,
amém? Está com a oportunidade. Eu queria convidar você agora para esse segundo momento do culto. No primeiro momento, nós já celebramos ao Senhor. Nosso irmão Lula aqui foi muito feliz na colocação dele sobre gratidão. Irmãos, se tem uma coisa que mata o ser humano, olha, grava bem isso. Se tem uma coisa que mata o ser humano é a ingratidão. Sabe, a ingratidão ela destrói relacionamentos. A ingratidão ela não faz as pessoas enxergar as coisas que já estão sendo realizadas para ela. Eu começo a me lembrar de um episódio que eu enfrentei, né, na minha infância. Meus pais, quando iam comprar roupa, tênis para nós, eles tinham um recurso bem limitado, né? Então eles traziam, né, tênis que no primeiro chute já abria a sola do camarada, né? E eu me lembro uma vez que meu pai trouxe um tênis para mim, né? E eu tinha vontade de ter um tênis. E ele trouxe uma invitação. E ele falou assim: você gostou? Eu falei: mas olhei para ele, todos os fotos, né? Assim, realizada, eu tinha que soltar aquela frase, né? Com o coração, mesmo lutando contra a alma, né? Porque a gente coloca os sentimentos na alma, achando que, se eu sentir, eu vou ser grato. Você tem que lutar contra sentimentos para ser grato. E isso se aprende desde pequeno. A gente não pode aprender a ser grato só quando ganha grandes coisas. Precisamos ser gratos nas pequenas coisas, amém? A Bíblia nos ensina a ser fiel no pouco e no muito te colocarei, amém? Então a palavra que foi ministrada aqui no refeitório, gratidão. Agradeça ao Senhor, aplaudindo Ele agora neste momento e louvando a Ele com celebrações, com ação de graça, amém? Preste um pouco de ação de graça a Deus nesta noite. Diga a Ele que Ele é grande, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, Jesus? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu te convido a clamar, a entregar o seu melhor ao Senhor. Vamos declarar e pedir a Ele: abra, Senhor, nos nossos corações. Nós queremos te ouvir nessa noite. Fala conosco, ó Pai, através da palavra cantada, através da meditação da palavra. Fala conosco, nós queremos te ouvir, ó Pai. Abra o Pai, peça a Ele. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado. Exaltado e libertado. Brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és todo santo, santo, exaltado e libertado. Brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és todo santo, santo. Abençoe. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Por isso eu te pedi, abra, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Exaltado e libertado, brilhando a
Aleluia. Se você não conhecer o Lula, continuar assim, eu queria ler com você, na hora que eu estava me preparando para ministrar a palavra, uma frase dessa canção me chamou a atenção, e eu tenho que deixar esse slide, nós vamos cantar. Diz que eu vou pagar o preço. Essa frase o Espírito Santo falou para mim assim, olha, diga para a igreja que tem dois tipos de pagar o preço. E o primeiro deles, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. 1 Samuel, depois nós vamos cantar de novo, depois da leitura desse texto. 1 Samuel capítulo 7. Eu quero ler com você versículo 1 e 2. Esse é o primeiro texto. Depois nós vamos ler 2 Samuel, mas queria que você se atentasse agora à leitura de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2. Você encontrou, amém? Quero ler e peço que você acompanhe. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, da colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Verso 2: a arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Quantos anos
foram? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Agora, acompanhe comigo, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Agora acompanhe comigo a leitura. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 ao 7. Olha o que diz. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Versículo 3 agora. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Eu quero que você acompanhe agora o verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Amém? Amém, igreja? Esse é a primeira maneira de se pagar o preço. Você quer pagar o preço desse jeito? Você quer que seus filhos paguem o preço desse jeito? Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E quando precisou lidar com a presença de Deus, não souberam usar, não souberam lidar. Irmãos, quando não se sabe lidar com a presença de Deus na tua casa, na tua vida, no teu coração, então você pode pagar o preço. E o preço que Uzá pagou foi de colocar a mão indevidamente na presença de Deus, na glória de Deus. E ele então morreu naquele momento. Eu queria que você pensasse que esse modo de pagar o preço é muito complicado e eu não quero para a minha vida, você também não quer para a sua vida, é ou não? Amém? Então eu quero convidar você a cantar novamente essa parte que você vai pagar o preço. E pensando então, qual é a outra maneira de pagar o preço? Essa eu não quero. Qual é a segunda? A segunda a gente vai ver na mensagem agora. Mas antes, eu queria cantar novamente com você o louvor. Amém? Vamos começar do início? Amém? Não tem problema. Louvemos o Senhor. Eu escolho te louvar. Você não escolhe, é um ato. Não é uma obrigação. Não é uma liturgia de igreja. Mas é um ato de adorador. Aleluia. Você da tua casa. Eu escolho te louvar. Com tudo que sou. O meu abro nada me impedirá. Coisas que passaram, obriga que tivesse me louvar. Eles somos e eu quero aleluia. Eles vêm olhar, como não vai me afastar.
Querido Deus e Pai, já vimos que o primeiro modo de pagar o preço, Senhor, é o modo mais terrível que pode existir. É o modo onde o pecado nos faz levar à morte, onde chegamos à morte. Porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Senhor, nós não queremos pagar o preço, Senhor, com esse ato de morte, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por conta das nossas vidas. Então, Senhor, nesta noite, através da meditação da tua palavra, nos leva a entender como podemos pagar o preço de fato, de verdade, que isso seja bíblico, que isso venha glorificar o teu santo nome. Te louvamos, te adoramos e agora queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar e não deixe de adorar o Senhor, porque você acabou de dizer aqui que escolheu louvar ao Senhor. Amém? Quem escolhe louvar a Deus, irmãos? Então tem que louvar. Não tem outra maneira de se comportar num culto que não seja prestando louvor e adoração. Se você escolheu louvar, então louve, adore ao Senhor, amém? Você tem que abrir mão dos seus pensamentos, da tristeza, da angústia, e você então precisa adorar ao Senhor. É como eu disse aqui, da gratidão. Se você esperar um grande sentimento, ou um grande acontecimento na tua vida para você esboçar gratidão, você nunca vai ser grato. Gratidão se começa pelas pequenas coisas, para que depois, conforme você sendo abençoado, a tua gratidão ela possa aumentar conforme o tamanho das bênçãos e tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Mas nós precisamos ser gratos simplesmente pelo fato que Ele é Deus, amém? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Diga comigo, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando você sai da sua casa para vir à igreja, você precisa se acostumar com esse ato de glorificação. Irmãos, quando você está no banco, assentado, você não é um espectador de um cenário, de um palco de apresentação, não. Você está aqui para celebrar a Deus, amém? Então tem que ter atos de glorificação a Deus. Exaltar ao Senhor, amém, Jesus? Glória a Deus. Pedir que o multimídia coloque no quadro para nós a ministração das quartas-feiras. O tema que nós estamos ministrando aqui já algumas quartas-feiras, né? É um tema bem pertinente, diz a importância do ambiente familiar, foco na mordomia do trabalho. Essa ministração ela já está aqui ao longo já de 3 quartas-feiras. E hoje, se der tempo, eu pretendo terminá-la. E nós temos mais 2 tópicos só desta palavra. E então estamos encerrando ela. Lembrando a você, o tema é a importância do ambiente familiar. Foco na mordomia do trabalho. Então estamos falando aqui sobre a importância de você ter um lar abençoado, um ambiente familiar abençoado. Nós já ministramos aqui como um primeiro tópico a seguinte ideia. Infelizmente, há famílias cristãs que não estão utilizando o ambiente familiar para formar
trabalhadores abençoados. Olha só, né? Primeiro tópico que nós ministramos aqui, infelizmente há famílias cristãs que não estão utilizando o ambiente familiar para formar trabalhadores abençoados. Lembrando que nós terminamos aqui este tópico, né? Trazendo aqui a seguinte verdade. De fato, as razões para a existência do trabalho possuem distorções que exigem medidas específicas, mas a intenção nesta ministração é tratar com o ambiente familiar. Portanto, o que fazer e como fazer diante deste grande desafio que é projetar a família, os filhos, para o mercado de trabalho a contento, né, de forma correta? E aí a gente terminou dizendo, seguindo o exemplo da família de Jesus, com certeza. E nós, nas mensagens anteriores, falamos que Jesus e o seu ambiente familiar é o melhor dos exemplos que nós poderíamos ter. Eu não coloquei como exemplo aqui a casa do pastor. Eu não coloquei aqui como exemplo a casa do presbítero ou do membro mais idoso aqui, que talvez teria muito mais experiência de vida para dizer para nós o que é e o que não é. Eu não coloquei aqui como exemplo a família de quem tem um status e também não coloquei aqui como exemplo uma família muito humilde que, por lutar muito na vida, então tem muitas experiências para contar. Não. Eu coloquei aqui como exemplo de lar e exemplo a ser seguido a família de Jesus, a casa de Jesus. Se fosse a minha casa, ia haver um monte de contestação. Se fosse a casa de outra pessoa aqui, haveria outras contestações. Mas quando nós olhamos para dentro do ambiente familiar de Jesus Cristo, encontramos uma palavra imutável, um exemplo a ser seguido. Você crê nisso também? O segundo tópico da mensagem que eu quero compartilhar com você tem por título: quando o ambiente familiar é ou está distorcido, ele se torna limitado. Olha só, e na maioria das vezes transgride o princípio correto do trabalho. Então são duas coisas interessantes. A primeira, quando o ambiente familiar é ou está distorcido, ele é um ambiente limitado. Não pode se esperar muito desse ambiente familiar. Quando o ambiente familiar está fora dos projetos de Deus, não pode se esperar muita coisa do ambiente familiar. Sabe, a sociedade, a sociologia, a psicologia e tantas outras ciências tentam explicar a relação do indivíduo na sociedade. Sabe, irmãos, tenta-se analisar comportamentos, tenta-se analisar muitas coisas, mas uma coisa que é verdade, se nós não tivermos um ambiente familiar que respeita o princípio de Deus, meu querido, nem se eu ganhasse todas as riquezas do mundo, mesmo assim ainda não resolveria os problemas da minha casa. Josué, antes de terminar seu ministério de general e sucessor de Moisés, ele descreve uma frase poderosa. Ele diz assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus? Sabe, Josué está diante de uma situação de muitas mudanças, incertezas, está prestes a deixar o cajado de líder do povo de Deus. Josué está terminando a sua carreira, Josué está passando por uma fase de transição agora, da mesma forma como Moisés havia passado, mas ele deixa bem claro o posicionamento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa frase de Josué é tão pertinente que depois de Josué nós temos o período dos juízes. Qual é o período dos juízes? É o período que de tempo em tempo Deus tem que estar levantando um líder novo, porque o povo se distorceu e saiu da presença de Deus. Então, voltando agora para o tema de hoje, quando o ambiente familiar é ou está distorcido, ele se torna limitado.
na maioria das vezes, transgride o princípio correto do trabalho. Qual que é a questão aqui? Muitas das vezes existe aquela ideologia de honestidade, de ser um trabalhador honesto. Mas, irmãos, a mensagem de hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Nem só de honestidade vive o cristão. Tem que ser honesto? Tem, todos têm que ser honestos. Mas não basta ser só honesto para trazer prosperidade para dentro de casa. Tem muita gente honesta que está sofrendo. Tem muita gente que diz, olha, eu trabalho arduamente, eu trabalho de sol a sol, eu sofro, e olha, eu sou justo, eu sou honesto, e eu estou passando por uma dificuldade, minha família não engrena, minha família não prospera, em vez de aumentar, diminui. Olha, mais um ano que era para nós estarmos colhendo os frutos da vitória, e nós estamos colhendo mais uma derrota. Talvez era para estar terminando os cursos e o filho, na verdade, declarou que não gosta de estudar. Era talvez para estar completando mais um ano dentro da empresa e já é o terceiro emprego que passa e não consegue uma estabilidade. Olha, já era para estar quitando a casa própria, mas precipitadamente vendeu porque achou que ia pegar recursos para pagar dívidas e no final das contas ficou com a dívida e ficou sem a casa. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação que Deus está tratando com todos nós. Sabe por quê? 2017 está chegando e tem muita gente por aí dizendo que vai ser um ano difícil, um ano de muita crise, mas o nosso Deus, pela autoridade da sua palavra, diz que Ele nos coloca de pé e vai nos dar vitória para passar em meio a esta crise, glorificando e exaltando o nome dEle. Você crê nisso? Então, se posicione, viva a palavra, viva a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, 20 anos não é 2 dias, não é 2 meses. 20 anos é uma história muito forte. Davi não pôde levar a arca, deixou a arca na casa de Abinadab. Abinadab é um homem de sacerdócio de ofício. A função dele é ensinar a família dele aos atos sacerdotais. Ele tem o privilégio de ter a arca de Deus na sua casa. E aí, meu querido, depois de 20 anos passados, Davi vai buscar a arca, Uzá e Aiô. Aiô segue na frente, Uzá vem atrás. E a arca está sendo levada num carro de boi. De repente, a arca, então, ela dá uma balanceada para cair, porque estava sendo conduzida indevidamente, porque a arca deveria ser carregada por varais e nos ombros dos levitas, e não em carro de boi, e de repente, quando o carro de boi dá uma balanceada e a arca vai cair, Uzá, com as boas intenções da vida, tenta proteger a arca, mas age de forma errada e morre naquele dia. E aqui eu digo para você que é um lar desestruturado, porque 20 anos e ninguém aprendeu nada. Será que eles trabalharam bastante naquele lar? Não trabalharam. Eu fico imaginando aqui que em volta da arca, todo dia eles passavam uma vassoura. Todo dia eles passavam um paninho em volta para deixar aquele lugar brilhando. Eles trabalhavam por ofício, mas não é só isso que Deus quer de nós. Deus não quer só a limpeza humana, Deus não quer só a honestidade humana, mas Deus quer que nós tenhamos lares abençoados e abençoadores pela honestidade humana, sim, porque é dever do homem, mas acima de tudo, o Senhor quer de nós ambientes que glorificam o seu santo nome. Como já citado anteriormente, são vários os ambientes em que devemos ter atenção antes de lançar nossos filhos. Mas como destacamos o ambiente do trabalho como foco dessa administração, igreja, se faz necessário entender a distorção do ambiente familiar e o que transgride os corretos princípios do trabalho do ponto de vista de Deus. Faça uma pergunta comigo assim. Diga assim, como Deus vê? Diga assim, diga-me, como Deus vê o
meu trabalho? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? Como Deus vê? Porque nós pregamos aqui que eu sou dependente de Deus, sim ou não? Eu não sou dependente do salário que eu ganho lá na empresa, ou do meu patrão, ou da cidade, ou da economia. Eu sou dependente de... Eu estou falando besteira aqui? Não. O trabalho, o patrão, a empresa é só a ferramenta que Deus usa, mas é Deus que garante a minha sobrevida. Amém, Jesus? Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali, mas eu dependerei totalmente de Deus. Amém, Jesus? Eu não vou me ofuscar diante das coisas que estão acontecendo. Será que alguém denominado de trabalhador pode transgredir os princípios de Deus? Sim, com certeza. Usar exemplo disso. Menino trabalhador, 20 anos olhando a arca. Morreu. Mesmo sob a ideia de que o trabalhador é alguém honesto, Uzá teve boa intenção, irmãos. Não queria deixar a arca cair. A verdade é que não basta só trabalhar. No princípio de Deus é necessário aprender a desfrutar corretamente do trabalho. Sabe o que os filhos de Abinadab deveriam fazer durante os 20 anos? Aprender a desfrutar da presença de Deus. A arca estava na casa deles. Aleluia, Jesus. Só para você entender, a Bíblia diz que depois que a arca caiu lá e Uzá morreu, Davi ficou com medo de levar a arca. Sabe o que Davi fez? Vou mandar para a casa de Obed-Edom. Sabe quantos meses? Não estou falando anos, não. Meses. A arca ficou na casa de Obed-Edom? 3 meses. Foi suficiente para aquela casa ser abençoada e o nome do Senhor ser glorificado. Sabe por quê, meu querido? Não basta trabalhar, tem que saber desfrutar do seu trabalho. Uzá, Aiô, Eleazar, deveria aprender a desfrutar da glória de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus está na nossa casa. Deixa eu te perguntar, a presença de Deus está na tua casa? Amém, Jesus? Está lá? Amém? Você poderia glorificar o Senhor por isso? Que quando você chegar lá, a glória de Deus vai estar lá na tua casa? Amém, Jesus? O vizinho está pegando fogo lá, irmãos. É briga todo dia, confusão todo dia. Mas na tua casa a glória do Senhor está lá, brilhando, regozijando, e você sendo abençoado. No teu bairro todo mundo está desesperado, mas na tua casa a glória de Deus resplandece. É assim lá na tua casa, amém? Tem que ser assim. Esse tipo de experiência que Deus está dizendo para nós termos. Na tua casa tem que ser diferente, na tua história tem que ser diferente, na tua vida tem que ser diferente. E é por isso que Deus investe pesado nos teus filhos, irmãos. Nesta noite eu já quero aqui dar uma primeira aplicação para você. Se você tem alguma necessidade nesta noite, você pode pedir ao Senhor, porque Ele suprirá todas as suas necessidades, porque Deus investe para que na tua casa seja diferente. Peça ao Senhor. Eclesiastes, capítulo 5, verso 18 e 19. Olha o que diz a palavra. Eclesiastes, capítulo 5, palavra do nosso Deus. Olha o que diz. Eclesiastes, capítulo 5, verso 18 e 19. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer. Esse texto parece que é para fim de ano, né? Comecei a lembrar que 5 de dezembro lá em casa, mano. Jesus amado. Foi os irmãos que foram lá que me induziram a comer, viu, irmãos? Eu não como bastante, eles foram lá e me induziram. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar
resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus me dá. Quantos dias de vida Deus me dá? Durante os poucos dias de vida que Deus me dá. Pois essa é a sua recompensa. Desfrutar daquilo que é o seu trabalho. Verso 19. E quando Deus concede riqueza e bens, agora, ó, quem está querendo ficar rico aí, ó, presta atenção, quer ficar rico? Então, cuidado, olha lá. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. E Deus dá esse presente para coração grato e liberal, que também gosta de dar presente. Para receber a riqueza de Deus, você tem que gostar de abençoar outras pessoas. Se estiver trabalhando de sol a sol, que trabalhe juntando, mas não dá um presente para ninguém, não gosta de abençoar ninguém, ó, de Deus não vai receber riqueza nenhuma. Pode até receber aquilo que o mundo dá pela sua naturalidade, mas não pode dizer que do Senhor eu recebi. Porque Deus dá riqueza para quem sabe dar riqueza. Entendendo esse texto, eu quero convidar você a continuar refletindo comigo nessa palavra. Considerando o princípio de desfrutar dos resultados do trabalho e da limitação da satisfação, podemos interpretar as distorções do ambiente familiar que transgride o princípio do trabalho sob a ótica de Deus. Então vamos lá. O que transgride esses princípios? Se os pais não tiverem uma visão da realidade atual e bíblica, jamais conseguirão formar seus filhos dentro dos padrões corretos da disposição do trabalho na ótica da mordomia de Deus. Ao contrário, irão expor seus filhos ao contexto do trabalho como instrumento de tortura, inevitavelmente. Mas lá no Salmo 127, verso 2, diz que nós não podemos comer o pão de dores. Não podemos. E assim, talvez os filhos são criados como servos das necessidades humanas e terrenas. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 31, diz, 33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quando há distorção nesse ambiente, os filhos não vão aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Se torna um ambiente onde trabalhar é um sofrimento, ou a única forma de ser próspero. Então, quando você ou eu, nós não vivemos um ambiente dentro dos princípios de Deus, nós projetamos sobre o nosso lar a ideia de que trabalho sempre é uma tortura, trabalho é sempre sofrimento, e a única forma de ser próspero é trabalhando. E aí alguém diz assim, viu, mas por que você não prosperou ainda, sendo que você trabalha bastante? Não é só trabalhando que eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero quando eu trabalho dependendo de Deus. Amém, Jesus? Diga comigo, eu vou ser próspero quando eu trabalhar dependendo de Deus. Aí não tem patrão, não tem salário, não tem crise que vai te atrapalhar não. Sabe por quê? Porque você está garantido pela vontade de Deus. Amém, Jesus? Segunda situação, se os jovens e adolescentes não tiverem uma visão de futuro e pensar somente na necessidade material do momento, não se dará conta dos verdadeiros princípios divinos para uma vida de longevidade e prosperidade. Vai se
tornar um ambiente de ambições humanas e desprovido de aprendizado e responsabilidade com a realidade, aqui surgem, presta atenção, os trabalhadores desmotivados e os novos inadimplentes do futuro. Quando não se tem uma visão correta do futuro e dos princípios de Deus, é lançado no ambiente de trabalho de forma errada, e aí vão se ter os novos trabalhadores do futuro, trabalhadores desmotivados e os novos inadimplentes do futuro. Veja que as distorções existentes têm, na verdade, duas fontes de origem, o que prova a real necessidade que todo ambiente familiar tem. Isto é, qual é a necessidade que todo ambiente familiar tem, meu querido? Qual é a necessidade? Todo ambiente familiar tem a necessidade de integração, comunicação, respeito, motivação, ensino, aprendizagem, correções. O lar cristão abençoado tem que ter correções. Se não corrige hoje, amanhã vai dar trabalho. Tem que corrigir enquanto é tempo. E a total dependência dos princípios bíblicos que estão na palavra de Deus. Tudo isso tem que haver dentro de um ambiente familiar. Se não houver isso, o ambiente familiar vai ser distorcido e, portanto, limitado. E todo ambiente familiar limitado, ninguém chega aonde precisa chegar. Todo mundo fica frustrado. Vai acabar mais um ano, mesmo jeito. Onde é que a gente vai prosperar? Onde é que a gente vai crescer? E Deus está dizendo assim, olha, eu estou garantido para vocês 2017, um tempo de prosperar, um tempo de alcançar a sua vitória. E é por isso que esta palavra vem de encontro comigo e com você, para nos colocar aonde precisamos estar. Precisamos estar na condição aonde a glória de Deus, a presença de Deus, a arca já está na nossa casa. E Deus está dizendo, aprenda a lidar com a minha presença. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, leve os seus filhos a ter experiência do impossível com Deus. Se talvez você não pode dar um presente para ele esse ano, leve ele a orar. Diga, filho, ore a Deus, clame ao Senhor, peça a Deus o teu presente. Não fique culpando o governo, a crise, o mundo, não. Não fique se comparando com a outra família, dizendo, a família A tem, eu não tenho, não faça isso não, meu querido. Muitas das vezes, seca a fonte, sabe para quê? Para nós aprendermos a clamar ao Senhor, para nós aprendermos a ser dependentes de Deus. Leva os teus filhos à oração e diga para eles, aprenda a pedir a Deus. Ele vai falar com Deus, você precisa de verdade, peça a Deus, ensina para ele. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, porque mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ele não vai criar uma criança egoísta, ou uma criança melancólica, ou uma criança com um tipo de complexo de inferioridade, não. Sabe por quê? Porque ele vai depender de Deus, e Deus vela pela sua palavra para cumprir, porque todo aquele que clama, pede, recebe de Deus. Nós não podemos nos colocar em comparações. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Amém? Terceiro tópico. O trabalhador abençoado e bem-sucedido é aquele que vive todos os princípios da vontade de Deus. Acerca do trabalho dentro do ambiente familiar. Um dos princípios que Deus ensina, ser fiel no pouco. Quando a gente conta as nossas experiências de vida, não é para dizer, eu sou, eu fiz, eu aconteço, não. Mas o testemunho serve para edificação. Quero compartilhar com você uma experiência dessa. Eu comecei a trabalhar
3 currículos, em 3 lugares. O primeiro me chamou. Naquela época era para ganhar R$280 por mês. Mais vale um passarinho na mão do que 2 no ano, não, de tarde, né? Mas eu peguei aquela ânsia, fui trabalhar, meu primeiro e único emprego. Peguei. Quando eu estava para assinar a carteira bonitinho, o segundo ligou e disse assim: olha, venha para cá, vou te pagar 800. O que uma mente desesperada faz? O que você acha? Chuta tudo e fala: vou correndo lá. Para você ter uma ideia, o que é a tentação? A moça do RH do 200 teve coragem de ligar no RH da outra do 280 para pedir para falar comigo. Olha só. Aí meu pai ouviu aqui, falou: seu, calma aí, ó, tem coisa errada aí, ó. Desiste disso, fica aí. Fiquei. Posto de 200. Passou mais uns meses, a outra empresa chamou para ganhar 1.200. Só que eu já estava registrado, tudo. Mas o Espírito Santo falou assim: ó, fica na vocação que foi chamada. R$280 por mês. Passou-se 3 meses, a empresa de R$800 mandou todo mundo embora e trocou aquela função por uma função automatizada, e eu estava na rua se eu tivesse que trocar. Passou alguns anos, a empresa do 1.200, que era a empresa que meu pai trabalhava, entrou em concordata, mandou todo mundo embora, e até hoje tem gente lá que não recebeu ainda o seu salário. Sabe aquele R$280? Ele serviu para mim me formar, casar, ter um filho, cuidar do meu ministério, comprar minha casa, ser feliz, abençoado, e só abrir mão dele para cumprir o ministério que o Senhor tinha colocado na minha vida. Se é no pouco e no muito, eu digo. Mas muitas das vezes, meu querido, a gente só pensa no quê? No que eu vou ganhar com tudo isso? E Deus muitas vezes está dizendo: um lar abençoado é aquele que diz: o quanto eu vou fazer com isso? É diferente. O que eu vou ganhar com isso é diferente do que? O que tanto eu vou fazer com isso? É a pergunta que Deus faz para você. Porque a bênção de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos, está na resposta dessa segunda pergunta: o que tanto os teus filhos farão com o que eles vão ganhar? O trabalhador abençoado, bem sucedido, é aquele que vive todos os princípios da vontade de Deus acerca do trabalho dentro do ambiente familiar. Acredito que todas as famílias cristãs deveriam estar cientes de que sua estrutura, seu bem-estar, seu sucesso e todo tipo de conquista depende exclusivamente da vontade de Deus, estabelecida nos padrões imutáveis da sua palavra. Padrões esses que são responsáveis pelo norteamento do caminho a ser percorrido em todo o tempo de existência terrena. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, Deus chega para Abrão e diz: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Obediência, dependência de Deus e credibilidade ao que Deus fala é a garantia de ser abençoado, e não quanto eu vou ganhar com tudo isso. Falando de Abrão, certa vez o seu sobrinho Ló chegou para ele e falou assim: Abrão, os nossos pastores estão brigando, não dá mais para ficar junto. Abrão olha para ele e fala assim: Ló,
Escolhe para onde você quer ir. Para onde você vai? E os olhos de quem quer ganhar muito, olhou para as planícies e falou assim, eu quero ir lá, ó. Ela está facinha de trabalhar lá, ganha mais e trabalha menos. Esse é o lema do trabalhador do século XXI. Ganhar menos ou ganhar mais, trabalhar menos. Abraão falou, tá bom, eu vou partir dessas montanhas, esses altos e baixos. Mas, meu querido, se não fosse a oração de Abraão, quando Deus mandou fogo do céu para consumir Sodoma e Gomorra, Ló teria morrido lá. Mas por conta da oração de Abraão, ele foi livre. O fato é que, infelizmente, não vemos isso em muitos ambientes familiares cristãos. E ainda mais o que vemos são ambientes totalmente alienados à vontade de Deus, no mesmo patamar do ambiente das famílias não crentes. Podemos aprender do exemplo deixado por Cristo e o seu ambiente familiar? Se olharmos para as evidências da humanidade de Cristo e todas as declarações bíblicas acerca do comportamento de Jesus, entenderemos perfeitamente vários princípios que devem nortear o ambiente familiar, capaz de formar um trabalhador que preza pela vontade de Deus. Antes de apresentarmos os princípios deixados por Jesus, é importante destacarmos algumas evidências acerca de indivíduos que não aprenderam a depender de Deus. Então, todo ambiente familiar que o indivíduo não aprende a depender de Deus, olha o que ele faz. Primeiro, ele luta desesperadamente por empregos que pagam maiores salários. Na falta de qualificação profissional, o acúmulo de empregos com a intenção de aumentar o ganho. A introdução de todos os integrantes da família no mercado de trabalho sem a devida organização das demais responsabilidades, seja com lar, seja com educação e escolarização dos filhos. Você quer ver um exemplo? Sai o homem e a mulher para trabalhar. Quando volta, quem é que vai cuidar de casa? Um joga para o outro. Eu estou cansado. Eu estou mais cansado que você. O que você fez hoje? Eu fiz mais. Você só reclama. Viu? Mas eu sou homem. Mas a mulher também tem direito. Os filhos estão crescendo. E estão vendo isso. E eles estão na eterna briga. Mas eu ganho mais. Mas não interessa, eu sou o homem da casa. Mas o homem deveria ganhar mais. Por que você não ganha mais? Então, se eu ganho mais, é o que manda. Aí que fica. E os filhos crescendo. E os filhos crescendo. E a desorganização, ela vai tomando conta. Enfim, tantas outras evidências que demonstram um ambiente totalmente desprovido de resultados positivos. Uma vez que, nesses casos, sempre vão existir problemas oriundos dessa desorganização e acúmulo de funções. Alguns dos principais problemas, com certeza, serão distanciamento da adoração e do cultuar a Deus através da mordomia dos dons, a falta de credibilidade com Deus pela ausência da mordomia da contribuição, a falta de uma vida de oração. Irmãos, se nós não ensinarmos os nossos filhos a ser contribuintes, não é o fato de você contribuir que vai abençoar eles, não. O fato de você ser dizimista vai repreender o devorador da vida. A vida dele tem que ser dizimista também, tem que aprender esse princípio. Vou te falar aqui uma estatística muito grave. 100% de jovens cristãos, 80% não acreditam que a contribuição é um ato de Deus, mas acreditam que isso é coisa de igreja e de pastor, e estão entrando num lamaçal de desgraças da avareza e da miséria, porque não se tornaram dependentes de Deus. Eles têm coragem de entrar em empréstimos, financiamentos horripilantes, mas não têm coragem de ser independentes de Deus, contribuindo o que a Bíblia diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois faça a prova de mim se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção tal que dela advenha maior abastança.
trabalhador está vivo ainda. Mas lá no ambiente de Jesus, para nós terminarmos, nós aprendemos algumas coisas. Existe uma etapa importante na vida de todo ser humano. É tempo de alfabetização, seguido da escolarização média, depois a base da formação intelectual de todo indivíduo. Segundo, os pais devem ser os primeiros referenciais profissionais para os filhos, não propriamente para a escolha da profissão, mas impreterivelmente na questão do comportamento que todo trabalhador deve ter no seu ambiente de trabalho. O filho aprende com o pai. Os filhos devem aprender princípios da vida profissional e financeira através do cotidiano do ambiente familiar. Como lidar com as crises, como lidar com a pouca renda, como poupar, como superar os limites e crescer na responsabilidade. A família deve determinar como prioridade para seus integrantes a dependência de Deus, sendo que através da oração e da leitura diária da palavra haverá verdadeiras orientações para o sucesso e o crescimento sadio. Caráter é formado no berço e não quando se depara com os desafios e responsabilidades externas. Os serviços domésticos não devem ser considerados como ferramenta de exploração infantil, mas sim como ferramenta de iniciação às responsabilidades e o gosto pelo trabalho como prazer em cuidar e zelar por tudo que Deus já deu à família. Entre outros importantes princípios que não conseguiremos aplicar em um único sermão, diante do desafio de esclarecer a importância do ambiente familiar, especificamente com foco na mordomia do trabalho, neste sermão vimos 3 coisas. Primeiro, infelizmente há famílias cristãs que não utilizam o ambiente familiar para formar cristãos abençoados. Segundo, quando o ambiente familiar é ou está distorcido, ele se torna limitado e, na maioria das vezes, transgride o que é correto sob a ótica de Deus. E, por fim, precisamos aprender que todo trabalhador abençoado e bem-sucedido sempre será aquele que vive todos os princípios da vontade de Deus acerca do trabalho dentro do ambiente familiar. Amém, Jesus? Essa é a segunda maneira de pagar o preço. Tem 2 jeitos de pagar o preço. A primeira é morrendo. A segunda é ouvindo essa palavra, não ficando triste, nervoso, mas recebendo de bom grado e dizendo: a parte que me cabe, Senhor, eis-me aqui para colocar em parte, em nome de Jesus. Amém? Posso colocar de pé? Eu vou te fazer de novo a pergunta e o louvor já sobra. Qual das 2 formas você quer pagar o preço? Você tem 2. Morrendo, ou vendo os filhos morrer, ou então assumindo isso daqui como uma realidade para a vida. Não tem terceira opção. Eu tentei achar aqui para aliviar para nós, e eu também todo mundo vai. A única diferença entre o pastor e a igreja é que vocês estão na nave da igreja, mas estamos na mesma condição. Antigamente os pregadores falavam assim que a espada corta para lá, corta para cá. Verdade, corta para todo lado. A mensagem é para todos nós aqui nesta noite. Eu só sou o primeiro a fazer a pergunta: qual das 2 formas você quer pagar o preço? Eu já analisei aqui os pormenores e eu declaro em alto e bom som: se você está querendo alguém para ser o primeiro, eu vou ser. Eu decidi pagar esse preço mesmo. Eu fui confrontado por essa palavra. Essa palavra machucou, viu? Ela foi lá no íntimo e tratou e falou assim: ó, precisa mudar muita coisa, mas eu prefiro pagar o preço desse jeito do que ver os meus filhos morrer. Em 2017, eu abençoo ele em nome de Jesus. Eu abençoo os meus filhos. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar aqui já encerrando. Oh, meu Deus. Não se esqueça que você está na igreja para glorificar o Senhor. Agora você pode glorificar. Exalte. Segunda maneira de pagar o preço.
Ouvimos a tua palavra, viemos aqui nesta noite para celebrar, para te adorar na beleza da tua santidade. Cultuamos ao Senhor, prestamos aqui o nosso louvor. Meu Deus, ouvimos aqui palavras que confrontaram nosso coração, nossa mente. Mas no início, foi nos dito aqui, Senhor, como uma revelação do Senhor, que tipo ou que forma que nós queremos pagar o preço. Porque nós temos nossos grandes desafios. Senhor, eu não quero, Pai, e creio também que a tua igreja também não quer, que os nossos filhos sofram o que os já sofreu, que foi a morte pelo descuido, a desgraça por conta da falta de entendimento e comunicação espiritual. Queremos pagar o preço, Senhor, no confrontamento da tua palavra. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. E que esta palavra não volte vazia, mas faça que lhe apraze e prospere naquilo que tem sido enviada. Senhor, eu quero aproveitar agora e orar por esses pedidos de oração. Senhor, os enfermos, os que estão acamados, os que estão hospitalizados, nós repreendemos agora toda dor e enfermidade. Em nome de Jesus, repreendemos agora. Também, Senhor, aqueles que estão escravizados por algum tipo de mal, nós agora repreendemos essa malignidade em nome de Jesus, abençoando, ministrando a bênção do Senhor sobre eles, salvação para os enfermos, e aqueles que têm causa na justiça, estão desempregados, aqueles que precisam, Senhor, de uma ação sobrenatural do Senhor, nós ministramos a bênção, crendo que o Senhor é o Deus da providência. Oramos, Senhor, santo da tua vitória, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Receba a bênção apostólica e vamos em paz ao nosso lar. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito, esteja hoje e para todo sempre em nossas vidas. E nós dizemos, amém, Jesus, amém, Senhor. Está encerrado o seu